Agora a gente vai melhorar o nosso tratamento de exceções aqui. Tá tendo muito código duplicado aqui nesses filtros, né? Aqui nesse Token Authorize Filter, a gente vai começar a mudar algumas coisas. Vamos fazer uma nova branch chamada Fit Improve Exception Handling. Se eu for ver o meu Object Result, ele já tem uma propriedade aqui chamada Status Codes. Então aqui no meu Token Authorize Filter, eu poderia muito bem setar o Status Code aqui, ó. Fazer Status Code é igual a .getStatusCode. E eu posso sumir com essa linha aqui. Aqui é a mesma coisa. Status Code é igual a... Qual que é o status code desse? Esse cara aqui, né? Aqui. E eu vou passar esse... e buscar o error message para antes do meu if else. Tá bom? O que mais que dá pra fazer aqui? Esse cara aqui poderia ser estático. Ele está dando a sugestão aqui, ó. Não tem por que ele ser instanciável. E eu poderia usar um if ternário aqui também, né? Aqui eu estou setando o context result. Eu poderia fazer context.result é igual a exception is loto exception. Se for este cara aqui, o result é este cara aqui. Se não, ele vai ser este cara aqui. A gente fez isso para melhorar as mensagens de desenvolvimento, né? Então, e não em produção também. Se ele é uma lot exception, ele é este cara aqui. Se não, ele é este cara aqui. Beleza? Aqui ficaria assim. E poderia melhorar ainda mais este código aqui se eu tivesse uma classe que fizesse isso, né? Que eu poderia aproveitar ela nos 3 métodos. Aqui eu poderia ter um exception handling folder API exception handler. E nesta classe eu teria este método aqui. E também teria um método que vai me retornar este object result, né? E vai receber a exception e o context. Este método seria public static object result chamado handle exception. Ele receberia exception do meu HTTP context e ele retornaria isso, ele faria isso aqui para mim, né? Faria essas coisas aqui, mas aqui é o meu HTTP context, importo o meu erro e eu retorno isso aqui. Return. Aí eu poderia fazer assim, ó. Já que ele é estático, eu tiro isso tudo aqui, já botei lá, tiro este método também, e aí eu faço tem context.result é igual a API
exception handler.handle exception. Aqui eu passo o meu exception e o meu context. .http context para esse cara aqui. E assim vai funcionar muito bem. O problema dessa implementação aqui é que eu usei uma classe estática aqui. E se uma classe só tem métodos estáticos, ela é uma classe estática, né? Ela não é uma classe instanciável. Ele dá até a sugestão aqui. E isso eu deixo o acoplamento dentro dessas duas classes muito alto aqui. E eu perco muito em testabilidade. Por quê? Porque no momento que eu quiser fazer um teste de unidade e testar só esse cara, toda vez que eu mexer nesse cara, esse teste aqui pode falhar. Eu preciso mocar o resultado desse cara aqui, deixar ele um resultado bem constante, para que quando eu alterar esse cara, o meu mock não mexer. E para eu mocar, eu preciso instanciar, né? Eu preciso criar uma instância que sabe daquele. Para instanciar é bom ter uma interface. Uma interface, ela é um contrato para objetos. Uma classe estática não tem objetos. Então eu tenho um contrato para objetos e qualquer objeto pode implementar, inclusive o meu mock. Por isso que neste ponto, uma interface ganha muito de uma classe estática aqui. A classe estática tem a vantagem de eu não gastar muita memória, porque ela não vai instanciar nenhum objeto lá no heap. Porém, a gente vai perder muito em testabilidade aqui. A diferença aqui de estática para instância é que a classe estática ela não vai conseguir implementar a interface. Se eu chegar aqui nesse cara e eu que tem uma interface aqui, API, qualquer interface aqui, né? Ele vai falar, classe estática não pode fazer isso, tá bom? Porque a interface é contrato para objeto e a estática classe não tem objeto. A classe estática não tem objeto. Isso aqui é um tipo, né? Quando eu defino isso aqui, os objetos são as instâncias. A estática é só o tipo, apenas. Ela não tem instância. Eu não posso dar um new nela. Os tipos vêm aqui no metadado, as instâncias vêm aqui no heap, né? Gastam mais memória. E é como se a interface dissesse assim, eu preciso de um motorista para um carro. Que ele saiba mudar a direção, que ele saiba trocar de marcha, acelerar, frear. Pode ser João, pode ser Maria, qualquer um. Já quando eu defino assim estático, ela já fala que o João vai ser o motorista desse carro. Eu tenho menos flexibilidade, eu não tenho instâncias, né? E aqui eu tenho esse desacoplamento que eu falei que as interfaces habilitam. Elas melhoram. Eu posso ter um mock aqui e eu falo que essa interface, que eu vou criar um objeto para ela, que quando o meu teste chamar essa função, eu vou retornar esse objeto aqui, este cara aqui. E o que ele cria é um objeto mesmo. Então, por isso que a interface habilita a interface facilita muito na hora de você fazer os testes, né? Por conta desse mock aqui, ele substitui uma implementação. Então é melhor eu usar a interface nesse caso do que uma classe estática. Pontualmente por conta da testabilidade. Quando eu criar teste de integração, se eu quiser criar teste de integração, eu uso a classe mesmo, né? Eu uso a minha instância verdadeira do API Exception Handler. E quando eu quiser criar um teste de unidade, que eu vou ter que utilizar só esta classe aqui, por exemplo, aí eu uso o mock. Então, usando uma interface, eu ganho nos dois modos, né? Eu perco um pouco de memória, mas a testabilidade fica bem maior. Então a instância de interface ganha nesses quesitos aqui. O trade-off da testabilidade ganha. Criando aqui então uma interface
mudando isso aqui nessa implementação de classe estática para interface, eu tenho a API Exception Handler. Aqui. E ele vai retornar vai ter um método que retorna um object result. Vou chamar header exception, vai receber a exceção e um contexto de HTTP. Context. Vou chamar de HTTP context. Aí, esse cara aqui vai implementá-la. Aqui, exception handler. Tá falando, faça a classe não estática. Então, esse meta aqui também não pode ser estático. Esse aqui pode continuar sendo estático. Aqui ele fala que ainda não criei nenhuma instância, né? Mas vamos criar aqui. Aqui eu teria assim API Exception Handler, Exception Handler, new API Exception Handler. Instanciei. E aqui eu faria Exception Handler, Handler Exception. Porém, ao invés de eu ficar instanciando ela toda hora, né? Eu posso deixar isso para o nosso serviço de injeção de dependência. Aqui no meu API Dependency Injection, eu posso adicionar até um singleton aqui, ó. Service add singleton, porque essa classe, essa instância nunca vai mudar. Eu sempre vou manusear as exceções do mesmo modo, né? Portar aqui. Aqui posso dar um Ctrl RG. Aqui não precisa. Aqui posso dar um Ctrl RG aqui também. Deixa eu ver se eu já vou dando Ctrl RG nessas aqui também. E nessa aqui, que a gente vai mexer. Uma vez que ela já está pronta para ser instanciada, eu posso só receber ela aqui no meu construtor. API Exception Handler, Exception Handler. E aqui, eu não preciso mais instanciar ela aqui. Já recebeu ela aqui, ela faz instanciamento. E faço isso para os outros aqui, métodos aqui, ó. Para esse cara aqui. Exception Handler. Aqui. Posso tirar tudo isso aqui. Posso tirar esse método. E eu uso meu Exception Handler para fazer o setar o context result. E a mesma coisa para o meu if else aqui. Receber aqui meu API Exception Handler. Pronto, vamos testar todas essas mudanças aqui. Então, aqui no meu GetAll eu tenho que ter um token vazio, já está funcionando. Se eu me logar como member, pegar esse token aqui, eu vou conseguir ver as contas. Vou pegar uma conta e aqui tem que dar token sem permissão, porque essa rota aqui está só como admin manager, certo? Se eu quiser ver como é que está então eu testei o meu token authenticate, meu token authorize. Se eu quiser ver como é que está lá por dentro, eu dou um Ctrl, eu comento esse aqui, a gente vai usar este aqui. Dá um Ctrl C aqui. Vamos ver se ele vai jogar a exceção token sem permissão. Agora vai ser pelo exception filter que eu vou usar. Agora o exception filter que vai usar, vamos até ver em debug mesmo. Aqui em debug. Aqui. Para ver o código que a gente fez. Aqui tá com, acho que é esse aqui que tá com token de member.
aqui. Acho que esse aqui é. Então esse aqui, ele parar aqui, ele vai aqui e vai jogar uma exceção, né? No meu get authenticated user. Não, aqui não. Aqui ele vai buscar o usuário certinho. No meu get authorized, que ele vai ver que eu não tenho role, que eu sou um member. Vai jogar essa exceção aí, fault permission. E ele vai cair no meu token sem permissão. Vou parar aqui só pra gente ver melhor no meu exception filter aqui. Vai de novo. Aí parou aqui. Então ele vai lá na nossa classe aqui que a gente fez do API Exception Handler e vai retornar uma exceção conhecida, né? Então, aqui no meu fluxo controle, aquelas mudanças que eu fiz eu vou desfazer. Aqui também. Desfaz essas duas aqui. Essa daqui desfaz também. E essas todas aqui a gente vai, vamos comitar como add centralized exception handler. Eu vou voltar aqui no meu add token auth e vou dar um merge. E posso deletar o meu improve exception handler. Então aqui eu ainda tenho as minhas exceções funcionando.